Evangelho, quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o texto do Pai Nosso. Aquele trecho do 6º capítulo que ontem saltamos para poder meditarmos sobre as 3 obras de misericórdia, hoje a Santa Liturgia nos entrega separadamente para que nós possamos continuar aquela meditação iniciada ontem e aprofundarmos sobre a verdadeira oração, a oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Senhor nos entregou, que nos apresenta Deus como Pai, um Pai que sabe das nossas necessidades e se importa conosco. Já num primeiro momento, meditamos considerando a oração do Pai Nosso alguns dias atrás, se vocês se recordam, seguindo o itinerário da liturgia, tínhamos comentado a respeito da oração do Pai Nosso que nos entrega o orar por todos os nossos irmãos e irmãs. Não a rezamos sozinhos, não a rezamos por nós mesmos. O Senhor nos ensinou a chamar Deus de Pai meu, não, Pai nosso. E dessa forma, quando rezamos a oração do Pai Nosso, rezamos com e por todos aqueles que são nossos irmãos. Por excelência, essa oração é uma oração que nos leva a rezar por nossos inimigos, ou seja, por aqueles irmãos que, rompendo a aliança com Deus, estabeleceram contra nós um vínculo de inimizade. E dessa forma, nós somos chamados a rezar para não cairmos na mesma tentação, ou seja, de rompermos também a aliança com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Não rompermos, não cairmos na tentação de rompermos, mas ao mesmo tempo, ao rezarmos o Pai Nosso, também suplicamos pelo nosso irmão para que se converta. E entregamos nossa voz, nossos lábios, nosso coração para ser oração diante do Pai por ele, pela conversão dele. Deus não quer não apenas evitar que nós também caiamos na tentação de romper a aliança, mas quer restaurar aquele que a rompeu, curar o seu coração e trazê-lo de volta para a aliança. E essa novidade que falávamos, recuperamos do tratado sobre a oração do Senhor de São Cipriano, que tem nos acompanhado desde o domingo e vai continuar nos acompanhando na liturgia das horas, aqueles irmãos e irmãs que têm o hábito de rezar a liturgia das horas no ofício das leituras desde o último domingo e vamos até o próximo sábado, acompanhando os trechos do tratado sobre a oração do Senhor, escrito por São Cipriano no século III. Então hoje, como finalmente nos é entregue a oração do Pai Nosso, eu gostaria de fazer
resumo, a nossa meditação de hoje ser um breve resumo das partes desse tratado, já que tantos não têm a oportunidade de rezar a liturgia das horas, poder ouvirmos os ensinamentos de São Cipriano, que já nos iluminou em um primeiro momento e vai nos iluminar agora ao longo da reflexão sobre cada artigo da oração do Pai Nosso, que o Senhor hoje nos entrega. Com muita delicadeza, São Cipriano orienta toda a comunidade cristã ao significado último dessa oração. Qual é o significado último dessa oração? É ter os nossos lábios e o nosso coração unidos ao coração de Jesus em tudo e inseparavelmente. Então isso volta àquela primeira abordagem, aquele primeiro ensinamento que o padre acabou de falar a respeito da oração do Pai Nosso, que para muitos poderia ser algo realmente novo, porque não pensávamos a oração do Pai Nosso como uma resposta clara, objetiva e imediata do Senhor ao próprio mandato que Ele nos deu de rezarmos pelos nossos inimigos, de amarmos os que nos perseguem. Não sempre víamos a oração do Pai Nosso como um meio, um instrumento e como um ato objetivo de viver essa realidade. E tomamos consciência essa semana disso, e com muita alegria. Como é bom saber como podemos cumprir aquilo que o Senhor nos pede. Ousadamente o Senhor nos pede algo que parece que nos supera. E falávamos também, na meditação de alguns dias atrás, dessa mudança do ponto de partida, né? E da compreensão. Como assim, Padre? Geralmente olhávamos o Senhor que nos pedia para entregar a outra face, se nos pedem a túnica e entrega também o manto, como se o Senhor nos pedisse: você deve ter mais perdas para você poder ter um ganho. E na verdade não é exatamente ter mais perdas, é viver mais o amor. Na medida em que nós nos entregamos e escolhemos o amor a Deus e o amor ao próximo, ou seja, escolhemos permanecer na aliança que o Senhor nos propõe e suplicamos a Ele a força e a assistência para sermos abundantemente generosos no ato de amar, ali nós evitamos uma perda, pois permanecemos na aliança com Deus e podemos ter um segundo ganho, que é aquele de chamar o nosso irmão à conversão. Então, na verdade, o que o Senhor nos apresenta são duas grandes graças. Dar a outra face, na verdade, não é uma perda, é um grande ganho. Mas para entendermos esse ganho, precisamos mudar o nosso modo de olhar e de compreender o ensinamento do Senhor. Porque o Senhor ensina a partir do mandamento que Ele nos entrega, enquanto nós interpretamos as palavras do Senhor a partir do apego que temos a nós mesmos e a nossa própria vida e a nossa própria vontade. Por isso dá choque, dá conflito. Se olhamos agora as palavras do Senhor e interpretamos à luz do mandamento que Ele nos entregou, porque é Ele o ponto nodal, o ponto central do nosso viver, aí as palavras do Senhor ganham sentido e se tornam uma urgência, um desejo real ao nosso coração. E não aquela resistência de, tá bom, eu escuto Jesus, mas não concordo muito com o que Ele está dizendo. Não é uma questão de concordar ou menos. Ele está nos entregando aquilo que é necessário para a nossa vida, e diante da necessidade não entra o conceito opinião, entra o conceito escolho ou não escolho. É bem diferente. Então, a oração do Pai Nosso, ela continua dentro desse mesmo horizonte que está no capítulo, que começa no capítulo 5 com o Sermão da Montanha e se conclui nos últimos versículos, para ser mais exato, no versículo 48, quando o Senhor nos chama à perfeição, como o vosso Pai é perfeito. Também nós somos chamados a sermos perfeitos, a perfeição no amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, como o Pai me ama, assim amai-vos uns aos outros.
E bom, a partir daí, ainda na continuação desse grande discurso que vai até o 7º capítulo, a gente poderia dizer que no meio do corpo desse grande discurso, a entrega da oração do Pai Nosso, isso na narrativa de Mateus. Agora vamos então, São Cipriano, que já nos acompanhou nesse primeiro momento, que o padre fez agora uma grande revisão, vamos olhar como ele apresenta para a gente a oração do Pai Nosso. É belíssimo. Escrevendo no tratado sobre a oração do Senhor, São Cipriano diz: quanta indulgência do Senhor, quanta consideração por nós e quanta riqueza de bondade em querer que realizássemos nossa oração na presença de Deus, chamando-o de Pai, e que da mesma forma que Cristo é Filho de Deus, também nós recebamos o nome de filhos de Deus. Nenhum de nós ousaria chamá-lo Pai na oração se ele próprio não nos permitisse orar assim. Queridos irmãos diletíssimos, cumpre-nos ter sempre em mente e saber que quando damos a Deus o nome de Pai, temos também de agir como filhos. Como a nossa alegria está em Deus Pai, também Ele encontre sua alegria em nosso coração e em nosso viver, como encontrou em seu Filho Jesus. Em seguida dizemos: santificado seja o vosso nome. Não que desejemos ser Deus santificado por nossas ações, mas que peçamos ao Senhor seja seu nome santificado em nós. Aliás, por quem seria Deus santificado? Ele que santifica tudo e a todos. Mas já que disse, sede santos, porque eu sou santo, pedimos e rogamos que nós, santificados pelo batismo, perseveremos no que começamos a ser. Que bonito, né, meus irmãos? Cada dia pedimos o mesmo: santificado seja o vosso nome. A santificação cotidiana é necessária para nós, pois cada dia falhamos e temos de purificar nossos delitos por assídua santificação e renovando sempre a escolha pela vontade de Deus. Diz-nos, santificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Oramos para que esta santificação permaneça em nós. Se o Senhor e nosso juiz advertiu aquele que curara e vivificara de estar atento para não mais pecar, para que não lhe viesse coisa pior, fazemos esse pedido por contínuas orações. Santificado seja o vosso nome. Suplicamos dia e noite a fim de que, por sua proteção, nos seja guardada a santificação vivificante que procede da graça de Deus e que diariamente Ele renove em nossas vidas. Significativo, né, até aqui, como o tempo todo São Cipriano apresenta a oração do Pai Nosso como uma oração que intensamente nos compromete com o amor a Deus. Talvez muitos de nós tenhamos aprendido a oração do Pai Nosso como uma oração de súplica, um pacote de súplicas regulares a serem feitas cotidianamente. Mas poucas vezes talvez tenhamos ouvido ou até mesmo meditado com maior atenção, como está nos propondo São Cipriano, a oração do Pai Nosso como a declaração de um compromisso regular e irrenunciável da parte do orante para com Deus. É ao mesmo tempo o reconhecimento da ação amorosa de Deus em favor do orante, pois é Cristo que nos entrega e chamamos Deus de Pai, como acabamos de ouvir, mas ao mesmo tempo, ao rezarmos a oração do Pai Nosso, apresentamos também, obviamente, as nossas intenções de súplicas, mas selamos um compromisso de vida. E esse tema da santificado seja o vosso nome, sobre
essa sentença da oração, ficou mais intenso esse compromisso agora com as palavras de São Cipriano, como selamos um compromisso de amar a Deus e de entregarmos a nossa vida numa aliança sobre tudo aquilo que Ele nos entrega, ou seja, nos comprometemos com uma obra de santificação. Em outras palavras, renovamos diariamente a nossa declaração de que queremos ser santos. Olha aí, você quer ser santo mesmo? Cada vez que rezamos o Pai Nosso, renovamos essa declaração. É importante que tenhamos consciência disso para que os lábios declarem e o coração siga. Continuemos. A oração continua. Venha a nós o vosso reino. Pedimos que o reino de Deus se torne presente a nós, da mesma forma que solicitamos seja em nós santificado o seu nome. Porque quando é que Deus não reina, meus irmãos? Ou quando para ele começou o reino que sempre existiu e nunca deixará de ser? Pedimos a vinda de nosso reino, prometido por Deus e adquirido pelo sangue e paixão de Cristo, a fim de que nós, que fomos outrora escravos do mundo, reinemos depois, conforme Ele nos anunciou, pelo Cristo glorioso, ao dizer: Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a origem do mundo. Pode-se igualmente, irmãos diletíssimos, entender que o próprio Cristo é o reino de Deus, cuja vinda pedimos todos os dias. Venha a nós o vosso reino. Estamos ansiosos por ver esta vinda o mais depressa possível. Venha a nós o vosso reino, venha a nós Cristo Jesus, sendo Ele a ressurreição, pois nele ressurgimos. Assim também se pode pensar que Ele é o reino de Deus, pois nele reinaremos. Venha a nós o vosso reino, venha a nós, Senhor Jesus. Pedimos, é claro, o reino de Deus, o reino celeste, já que é um reino terrestre, mas quem já renunciou ao mundo está acima desse reino terrestre e de suas honrarias e pensa já ao reino de Deus. Olha que bonito, meus irmãos. Por isso dizer venha a nós o vosso reino significa pensar Cristo, significa desejar Cristo, desejar viver com o Senhor. Ele que estabelece e que estabeleceu pelo seu sacrifício redentor o triunfo do reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Em outras palavras, é desejar Cristo junto de si, é desejar estar unido intimamente com Ele, para que o santo nome de Deus seja santificado. É Cristo que santifica em nossas vidas o nome de Deus. Olha o grande elan de compromisso que tem dentro da oração, né? Nem sempre rezamos a oração do Pai Nosso, como falei ainda há pouco, com toda essa intensidade. Venha a nós o vosso reino. Significa, em outras palavras, dizer: reina, Senhor Jesus, sobre o que é teu. Porque fui adquirido pelo preço do sangue precioso do Senhor, sangue pela qual se estabeleceu o penhor do reino dos céus. Venha a nós o vosso reino significa que o sangue de Cristo esteja sobre nós e que Ele reine sobre o nosso coração e que nós possamos participar da glória do seu santo nome, vivendo segundo Cristo ressuscitado. Continuemos. Acrescentamos ainda: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não para que Deus faça o que quer, mas para que possamos fazer o que Deus quer. Pois Deus sempre faz o que quer, mas nem sempre queremos o que Deus quer. Não para que Deus faça o que quer, mas para que possamos fazer o que Deus quer. Pois quem impedirá a Deus de fazer tudo aquilo que Ele quiser? Mas para o diabo se opõe o que nossa vontade e ações em tudo obedeçam a Deus,
Mas por que o diabo se opõe a que nossa vontade e ações em tudo obedeçam a Deus? Oramos e pedimos que se faça em nós a vontade de Deus. Aqui entra aquele tema que falamos alguns dias atrás, que eu citei Doroteu de Gaza, falando quando o inimigo de Deus se faz nosso adversário. Então, para que possamos superar as intrigas desse adversário, é que nós declaramos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Lindo isso, né? Que se faça em nós é obra da vontade de Deus, isto é, resultado de seu auxílio e proteção, porque ninguém é forte por suas próprias forças. Com efeito, é a indulgência e a misericórdia de Deus que o protegem. Finalmente manifestando a fraqueza do homem, diz o Senhor: Pai, se possível, afaste-se de mim este cálice, e dando aos discípulos o exemplo de renunciar à própria vontade, de aceitar a de Deus, acrescentou: Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. A vida humilde, a fidelidade inabalável, a modéstia nas palavras, a justiça nas ações, a misericórdia nas obras, a disciplina nos costumes, o não fazer injúrias, o tolerar aquelas injúrias recebidas, o manter a paz com os irmãos, o amar a Deus de todo o coração, o amá-lo por ser Pai, o temê-lo por ser Deus, o nada absolutamente antepor a Cristo, pois também Ele não antepôs coisa alguma a nós, o aderir inseparavelmente à sua caridade, o estar ao pé de sua cruz, com coragem e confiança quando se tratar de luta por seu nome e sua honra, o mostrar firmeza ao confessá-lo por palavras e, no interrogatório, o manter a confiança naquele por quem combatemos, e na morte, o conservar a paciência que nos coroa. Tudo isso é querer ser co-herdeiro de Cristo e cumprir o preceito de Deus, é realizar a vontade do Pai e nela permanecer por toda a vida, como suplicamos na oração. Fantástico, hein? Nossa! Ele está aqui apresentando para nós, não se esqueçam, São Cipriano também foi mártir, estamos no século III, e esse tratado está preparando legiões de homens e mulheres que deverão enfrentar os carrascos e os algozes, testemunhando o nome de Jesus. E com que clareza São Cipriano nos fala sobre a escolha de permanecer e que imagem ele usa para nos introduzir nessa sentença da oração do Senhor. Ele que nos entrega essa sentença, ensinando aos apóstolos, e depois a vive no Getsêmani. E São Cipriano faz esse coligamento essa aproximação entre os dois momentos. Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice, ensinando aos seus discípulos, manifestando a fragilidade do coração do homem que se entrega a Deus e escolhe abandonar a própria vontade para permanecer na vontade do Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Fantástico. Continuando a oração, fazemos o pedido: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pode-se entendê-lo tanto espiritualmente como materialmente. De ambos os modos, Deus se serve para a nossa salvação. Cristo é o pão da vida, e este pão não é de todos, é nosso. Assim como dizemos, Pai Nosso, por ser Pai dos que entendem e creem, assim dizemos Pão Nosso, porque Cristo é o pão dos que comem o seu corpo. Que responsabilidade a nossa, hein, de irmos à missa e de recebermos a Santa Eucaristia. Pedimos a dádiva deste pão todos os dias, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não aconteça que nós, que estamos em Cristo e diariamente recebemos sua Eucaristia como alimento de salvação, sobrevindo alguma falta mais grave, nos abstenhamos e sejamos privados de comungar o pão celeste e venhamos a nos separar do corpo de Cristo, porque são suas as palavras:
Eu sou o pão da vida que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Assim dizendo ele que viverá eternamente quem comer deste pão, como é evidente que vivem aqueles que pertencem ao seu corpo e recebem a Eucaristia nas devidas disposições, é de se temer, pelo contrário, que se afaste da salvação aquele que se abstém do corpo de Cristo, conforme a advertência do Senhor. Se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Por esse motivo, pedimos que nos seja dado diariamente nosso pão, o Cristo Senhor, para que não nos apartemos de sua santificação e de seu corpo místico, que é a Igreja. Nós, os que permanecemos e vivemos em Cristo, com Ele devemos caminhar, dele nos alimentar e nele viver. Em seguida, e em continuação à dádiva de tão precioso alimento, também suplicamos pelos nossos pecados e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Depois do pão, pedimos então o perdão dos nossos pecados. Quão necessária, caríssimos irmãos, providencial e salvadora a advertência de sermos pecadores e obrigados a rogar a Deus pelos nossos pecados. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque quando recorre à indulgência de Deus, a alma se lembra de sua condição miserável, para que ninguém esteja contente consigo mesmo, como se fosse inocente e pela soberba se perca mais profundamente e por inteiro. Quando se lhe ordena pedir todos os dias o perdão pelos pecados, cada um toma consciência que diariamente peca e é necessitado da indulgência de Deus. A expressão que ele usa para falar da misericórdia do Senhor. Que o Senhor é bom e indulgente, misericordioso e compassivo. Todos os dias nos lembramos que precisamos da misericórdia de Deus para sermos humildes, meus irmãos. Estão vendo como é que a oração do Pai Nosso nos introduz no caminho da humildade? Como ela nos aproxima de nossos irmãos, como rezar essa verdade que acabamos de rezar. E temos o coração ainda cheio de raiva contra o nosso irmão que pecou contra nós, ao ponto de querer desejar o mal contra ele, ou de não querer tê-lo mais diante dos olhos e diante do coração como um legítimo irmão. Como? Se reconhecendo a minha condição e reconhecendo que sou necessitado de Deus e falando diante do Senhor com todas as letras, eu sou pecador, Senhor, e preciso da sua misericórdia, me confio ao seu perdão. Como posso olhar para o meu irmão que pecou contra mim e não amá-lo, e não sentir por ele compaixão, ou deliberar que ele deve estar fora da minha vida e não vê-lo mais como irmão? Como? Como? Vê como a oração do Pai Nosso tem o poder de curar essas feridas e essas marcas que estão, talvez, entre nós e alguns de nossos irmãos e irmãs. Que grande dádiva e tesouro o Senhor nos oferece. Continuemos ainda mais essa última parte do texto. Vamos acompanhar aqui o horário. Opa, já estamos no nosso limite, mas ainda podemos olhar um pouquinho esse último trechinho. Cristo acrescentou claramente uma lei que nos obriga a determinada condição. Que peçamos a remissão das dívidas se nós mesmos perdoarmos os nossos devedores, sabendo que não podemos alcançar o perdão pedido a não ser que façamos o mesmo em relação aos que nos ofendem. Por essa razão, diz em outro lugar, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. E aquele servo, que perdoado de toda a dívida por seu senhor, mas não quis perdoar o companheiro, ele foi lançado ao cárcere. Por não ter querido ser indulgente com o companheiro, perdeu a indulgência com que fora tratado por seu senhor. Cristo propõe o perdão
com um preceito mais forte e censura ainda mais vigorosa. Quando fordes orar, perdoai se tendes algo contra o outro, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe os pecados. Se, porém, não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará os pecados. Não te restará a menor desculpa no dia do juízo, quando serás julgado de acordo com sua própria sentença, e o que tiveres feito, o mesmo sofrerás. Deus ordenou que sejamos pacíficos, concordes e unânimes em sua casa. Mandou que sejamos tais como nos tornou pelo segundo nascimento no batismo. Assim também Ele nos quer renascidos e perseverantes. Desse modo nós, filhos de Deus, permanecemos na paz de Deus, e os que possuem um só Espírito tenham uma só alma e unidos um só coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Cipriano e da Virgem Santíssima, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.